Hoje eu trago finalmente a parte 2 de como os produtos são feitos. Sim, é a parte 2. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer que finalmente chegamos nos 50 inscritos. E eu quero agradecer aos meus amigos, né, aos meus amiguinhos que se inscreveram no canal, porque se eu não tivesse falado eles não iriam atrás. E segundo, o meu último vídeo eu tinha parado mais ou menos nessa parte aqui, mas já vamos pular pela parte da escova de dente. Escova de dente. Depois do miojo, hora de escovar os dentes. O que nos leva à pergunta: como surgiram e como são feitas as escovas de dentes? A escova de dente mais antiga do mundo é utilizada até hoje por povos nativos da Austrália e África, conhecida como... África é novidade. África não é novidade. Isso daí é. Isso daí já é. Já é coisa. T-stick, em português palito de mascar. A escova é feita com raízes de árvores e sua superfície de limpeza tem o mesmo efeito que mascar. Isso bosta. Finge que nada aconteceu. A ponta de um palito de dentes. Parece ruim? Em 1880 era pior. Se você estivesse vivo nessa época, provavelmente teria que segurar o osso da coxa de um novilho, que funcionava como a base da escova. As cerdas para limpar os dentes, por sua vez, eram feitas com pelos de porcos. Ainda bem que um tempinho depois, já no século XX, um homem chamado Robert Woodson inventou a primeira escova dental. Robert Woodson inventou a primeira escova. Vamos tentar de novo. Robert Urson tá amaldiçoando meu PC. Que funcionava como a base da escova. As cerdas para limpar os dentes, por sua vez, eram feitas com pelos de porcos. Ainda bem que um tempinho depois, já no século XX, um homem chamado Robert Woodson inventou a primeira escova dental com cerdas macias e arredondadas de nylon. Obrigado, Robert Urson. Na verdade, devo agradecer você e desagradecer por dois motivos. Um, por ter feito uma escova um pouquinho mais decente, melhor do que um negócio de porco. E segundo, por você ter parado de estourar o meu PC. Elas foram aperfeiçoadas ao longo do tempo até chegar na escova que conhecemos hoje. A saúde bucal agradece. Preservativo. As camisinhas masculinas são basicamente feitas de látex, produto extraído das seringueiras, uma árvore nativa da Amazônia e importante fonte natural de borracha. O grande segredo do processo de produção dos preservativos é a vulcanização, uma reação química que aumenta a resistência da borracha sem perder a elasticidade do material. Quem reclama de usar camisinha hoje não faz ideia do que os nossos antepassados faziam para ter relações seguras. As camisinhas antigamente eram fabricadas com intestino de ovelha, bezerro ou cabra. Delícia, né? O que você talvez não saiba é que esse tipo de preservativo é feito até hoje, especialmente para pessoas que têm alergia ao látex. Álcool em gel. Com a pandemia, o álcool em gel passou a ser um item essencial do nosso dia a dia. Não é mais. Além do seu principal ingrediente, o etanol, a substância é composta por água e espessante, o que aumenta a viscosidade do líquido e dá a textura características do gel. Mas não é qualquer agente espessante que pode ser utilizado. O mais indicado é o carbômero, substância da família de polímeros hidrossolúveis, utilizados justamente para estabilizar emulsões e dar viscosidade às soluções. Por causa dessa textura viscosa, a mistura do produto deve ser realizada com auxílio de um agitador mecânico, responsável por deixar a solução bem homogênea. E aqui fica uma dica: o álcool em gel não pode ser armazenado de qualquer jeito. O ideal é que seja colocado em recipiente de plástico bem fechado, protegido da luz e em temperatura inferior a 25 graus. Dinheiro. Aquela pergunta de R$1 milhão. Como fazer dinheiro? O papel das cédulas é constituído de 3 camadas sobrepostas. As camadas externas geralmente são fabricadas com pasta de madeira. Já a lâmina do meio é 100% feita de algodão. Você não ouviu errado. É isso mesmo, algodão. Linter é o nome da fibra mais curta do algodão, obtida no último corte do caroço. Ela entra 3 vezes na máquina de corte, resultando em fibras cada vez menores. É justamente essa camada que recebe as principais medidas de segurança para evitar falsificações, como a marca d'água, que fica protegida pelas lâminas exteriores e, por isso, só pode ser vista quando olhada contra a luz. Fermento. Para saber do que é feito o fermento, você primeiro precisa ter em mente que há 2 tipos diferentes: o fermento biológico e o químico, também conhecido como fermento em pó. Eu não consegui diferenciar os dois. Pra mim é tudo fermento. O biológico tem em sua composição fungos microscópicos vivos, enquanto o fermento em pó é feito à base de bicarbonato de potássio.
Ainda é o mesmo carboidrato, ainda é o mesmo fermento. A forma como eles agem também é bastante distinta. Os fungos do fermento vivo se alimentam de glicose da farinha de trigo. É justamente a digestão desses bichinhos que produz as bolhas de gás carbônico que fazem a massa do bolo crescer. Na fabricação do fermento em pó, o bicarbonato de potássio é misturado à substância, que se torna ácida quando aquecida ou em contato com líquido. Por isso, o fermento em pó começa a reagir já na hora de bater o bolo e, na maioria das vezes, continua agindo enquanto o bolo ainda está no forno. Ele é o principal responsável por deixar o nosso bolo tão bonito e fofinho. Chip de celular. Sem Melhor do jeito que ele fala. Chip de celular. os chips, a comunicação do mundo não seria a mesma. Mas você já parou para pensar na complexidade do processo que esse objeto minúsculo precisa passar antes de entrar no nosso aparelho? O principal elemento da fabricação dos chips é chamado de wafer, feito de silício puro extraído da areia. Nas fábricas, um pedaço de cristal de silício é colocado em uma vareta e imerso em silício derretido. Esta vareta é girada, retirada e mergulhada dentro do material consecutivas vezes, formando um grande cilindro compacto. A barra então é levada para corte e cada fatia transversal vira um wafer. Em seguida, cada placa recebe uma série de ajustes para eliminar imperfeições, passando também por um polimento para ficar bem limpinha. Camadas extras de pigmentos e outras substâncias químicas são adicionadas e depois vem a fotolitografia, que consiste basicamente na impressão do circuito responsável pelo funcionamento do chip. Papel higiênico. O papel higiênico é tão importante que sua história começa no século II antes. Tomara que essa gravação não exploda. No entanto, a maior parte do papel higiênico hoje é feito de uma polpa química. Nesse processo, é utilizada uma pasta obtida a partir da molécula lignina, que passa por um processo de limpeza, purificação e branqueamento, para só depois virar papel e ir para o seu banheiro. Quem diria que um papelzinho daria tanto trabalho? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Esse foi o canal Top 10. Se vocês quiserem mais vídeos sobre reagir a vídeos, comenta aqui embaixo, tá? Então é isso, falou. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sino se quiser. Bye bye, I see you later. Yes, I'm speaking English, I'm very gay.